Pessoal, eu vou chamar aqui o Eric Wilson, que é analista político, mora nos Estados Unidos, viveu no Brasil, consegue conversar com a gente a partir de uma perspectiva brasileira, o que muito nos agrada. Só tenho a agradecer aqui mais uma vez pela presença do Eric. Eric, muito obrigado. Já começo perguntando a você um pouco do que eu vinha falando com a Patrícia. Me parece que tudo caminha, tudo flui para Kamala Harris. Agora se começa a discutir a questão do vice-presidente nessa chapa democrata. O vice-presidente da chapa republicana já foi escolhido, como a Patrícia mostrou, um político jovem. O que é que deve ser levado em conta nessa escolha da Kamala Harris para vice dela, considerando aí que tem todas as chances dela ser confirmada efetivamente na campanha? E também, Eric, eu pergunto para você o seguinte: até que ponto um vice-candidato ele agrega valor ao candidato oficial nos Estados Unidos a ponto de ajudar a agregar votos? Se dizia muito no Brasil que vice não servia para praticamente nada, era um vice de prateleira. Essa eleição passada não mostrou isso. O Alckmin efetivamente foi um vice que agregou para Lula. Bolsonaro com Braga Neto, alguns analistas dizem que não agregou, que foi chover para o mesmo número, para o mesmo apoiadores ali, sem muitas diferenças. Então, nesse caso, a escolha do vice aqui no Brasil acabou sendo um acerto, coisa que o PT nunca fez aqui efetivamente bem. Na campanha de 2018, a vice era a Manuela Dávila, que as análises mostram que agregou muito pouco a campanha de Haddad, né? Mas agora em 2022 isso mudou. E aqui no Brasil já não tem mais essa dúvida de que o vice não é importante para agregar votos a partir do próprio Alckmin. Pergunto para você, isso é importante nos Estados Unidos, e como é que hoje está essa negociação para esse vice? O que é que vai ser levado em conta no eventual confirmação na confirmação da candidatura da Kamala Harris? Muito boa tarde, Léo. Bom te ver de volta. Você saiu de férias, voltou e o mundo mudou, né? Quer dizer, estamos vivendo hoje uma outra realidade. Ontem foi um terremoto aqui nos Estados Unidos em termos de notícias, ou seja, a gente que trabalha com notícias, ou seja, acabou com o nosso domingo, ou seja, qualquer plano que a gente tinha que descartar e acompanhar todos os acontecimentos. E havia muitos acontecimentos, né? Começando com o anúncio que o Biden ia desistir da campanha para a presidência, e logo em seguida que ele endossou a Kamala Harris para ser novo candidato dos democratas para a presidência. E depois, assim, foi uma sequência. A cada 10, 15 minutos estava saindo mais um nome forte do partido, ou mais foi dentro de 15 minutos que o presidente do sindicato de professores escolares, que é um sindicato extremamente forte do Partido Democrata, saiu endossando a Kamala Harris. E foi assim até quase meia-noite, quando parou. E hoje começou de novo com mais alguns nomes. O mais importante de todos eles sendo da Nancy Pelosi, que é essa presidente da Câmara Baixa, da Câmara dos Deputados. Mas vamos lá. Você perguntou sobre a importância de um vice. Eu concordo com você que normalmente essa escolha não é tão importante. Eu diria que talvez é levemente mais importante do que no Brasil, porque assim, às vezes o que tenta fazer é fazer um complemento, ou seja, por exemplo, se você o Trump escolheu o Pence porque o Trump achava que ele precisava de ajuda com os evangélicos, né? Então ele escolheu alguém muito mais conservador, uma pessoa do estado de Indiana, no meio do país, para complementar o que ele entendia como a fraqueza dele, que ele não era muito bem visto naquela época pelos evangélicos, e enfim, ele escolheu o Pence, né? Então, no caso do Biden, né, ele já tinha vice, que é a Kamala, mas assim, no caso de 2020, escolheu a Kamala justamente por ser mulher, por ser uma mulher de descendência afro-americana e asiática, e que criava um pouco de contraste, não, com ele, sendo mais velho, branco, etc. E tal.
Agora, este ano, ou seja, com a Kamala, que parece tudo está indicando que ela vai conseguir a nomeação do partido, é muito importante por uma razão estratégica, porque existe o que a gente chama da muralha azul, o Blue Wall, aqui nos Estados Unidos, que são 3 estados extremamente chaves que os democratas precisam ganhar: o estado de Pennsylvania, o estado de Michigan e o estado de Wisconsin. Essa é uma muralha azul. Eram 3 estados que a Hillary perdeu quando o Trump ganhou em 2016, e eram 3 estados que o Biden recuperou para possibilitando ele ganhar em 2020. São 3 estados extremamente chaves. Então, tá todo mundo de olho nesses 3 estados para ver quem vai ser o nome que vai possibilitar a Kamala ganhar ou defender esses 3 estados, né? Portanto, tem muita gente especulando, muita fofoca, de que um desses tem que ser alguém do Midwest, uma pessoa do meio do país, que pode falar diretamente com esse tipo de eleitor. As pessoas que vivem no Midwest, eu sou do Midwest, eu vivo no Midwest, ou seja, que tem uma cultura. No Brasil eu não diria caipira, mas é mais tipo Goiás, Minas Gerais, uma coisa assim, tipo, não o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal mais do Sul, né? Mas, ou seja, o pessoal mais do interior, mas um interior forte, né? Então, é muito importante considerar quais são os nomes que estão na jogada. Primeiro, o governador de Pennsylvania, que chama Josh Shapiro, é um político nato, ele fala muito bem, ele é judeu. E isso quer dizer que isso pode ser um problema, porque dentro do Partido Democrata existe um grande debate sobre essa questão de Gaza e Israel. Ou seja, a ala mais progressista, mais de esquerda do Partido Democrata, ou seja, uma das grandes críticas que eles têm perante o Biden, e, portanto, talvez isso se transfere também para a Kamala, seria essa questão de como os Estados Unidos estão lidando com a guerra em Israel, quer dizer, a guerra em Gaza. E o Josh Shapiro não tem nada a ver com isso, mas sendo judeu, nunca tivemos tivemos já um candidato, o Lieberman, muitos anos atrás, mas nunca tivemos um vice-presidente nem presidente judeu. Isso pode ser um assunto importante para considerar. No estado de Michigan, a governadora é muito forte, chama Gretchen Whitmer. Ela é uma pessoa que, assim, muita gente achava que tem um futuro brilhante político. Agora, a questão ali é realmente ter 2 mulheres na chapa. Isso seria algo inédito, né? Ou seja, eu particularmente eu acho assim uma estratégia muito agressiva para fazer um contraste com essa chapa do Trump com J.D. Vance, que é hiper, vamos dizer entre aspas, uma chapa muito hiper masculina, né? Porque eles falavam muito sobre essa coisa de masculinidade, tinham ex-lutadores de luta livre, sabe, na convenção deles. Então, ter 2 mulheres seria uma manobra bem agressiva, mas com bastante risco, né? Aí tem outro nome que o governador do meu estado, de Minnesota, que é um nome que se cogita muito porque fala bem, um cara é um branco, tem 60 anos, uma pessoa que poderia também falar com essas pessoas. Agora, tem outros 2 nomes que estão sendo muito considerados. O governador do estado de Carolina do Norte, que chama Roy Cooper, e é um estado que tradicionalmente era dos republicanos, mas agora, com toda esse engajamento e essa, vamos supor, empolgação dentro do partido, sobretudo entre as mulheres e o bloco negro, ou seja, muita gente acha que agora Carolina do Norte está na jogada. Então, escolher o governador da Carolina do Norte, que é muito popular, talvez seria uma boa escolha. E o último nome que eu diria que está em pauta é um senador do estado de Arizona. Ele chama Mark Kelly. Ele é um ex-piloto da Força Aérea, ex-astronauta. Ele tem um irmão gêmeo. Os 2, ou seja, são os únicos gêmeos a circular na órbita. Ou seja, mas ele também é um senador muito respeitado. A mulher dele foi deputada, que levou um tiro, que tirou ela da política. Então, ele tem uma plataforma muito forte para falar sobre um assunto muito importante dos democratas, que é o controle de armas. Então, esses são os nomes na jogada e são pessoas de estados-chave. E, como eu disse, agora é uma questão de matemática. Tem que escolher alguém que vai, pelo menos, entregar e defender o estado de onde vem. Eric, você tem uma aposta em relação a esse nome hoje? Eu não vou te cobrar isso depois no futuro e dizer que você errou, coisa parecida. Mas a preço de hoje, quem estaria melhor posicionado para ser vice da Câmara?
Olha, eu acho que eu vou mudar um pouco. Eu estava especulando que o nome mais forte era o governador de Minnesota, mas hoje estou mudando um pouco de ideia. Por quê? Alguma coisa mudou que eu não antecipava, pelo menos do grau que aconteceu. Ou seja, ontem, quando saiu essa notícia que o Biden estava desistindo, coisa que as pessoas especulavam, mas achavam que não ia de fato acontecer. Porque, como você e a Patrícia estavam conversando agora há pouco, é uma coisa inédita, uma coisa que ninguém achava até possível, sobretudo nessa altura do campeonato, né? Mas, ou seja, o que isso fez foi com que liberasse um grande grau de entusiasmo dentro do Partido Democrata, uma coisa inédita. E tanto que você vê nos números, né, que os democratas nos últimos 24 horas levantaram mais de 80 milhões de dólares. Ou seja, isso é uma quantidade muito grande que nunca, desde 2020, que não levantam tudo isso em um período de 24 horas. E isso só o começo. E ainda falta, como estavam falando, o presidente da Câmara, da Câmara de Deputados, o presidente do Senado e, mais importante, talvez, o Barack Obama. Ou seja, quando isso tudo se consolidar, eu acho que vai ter muita empolgação. Então, uma coisa que eu não antecipava que ia ser tanto, ou seja, porque Kamala, ela tem certa bagagem do passado, mas muita gente acho que está farto de sempre estar, sabe, pensando que os democratas estão fadados a perder para o Trump, que vai ter mais 4 anos do Trump. Então, eu estou mudando o meu cálculo. Eu acho que ela vai escolher um homem, provavelmente um homem branco, ou Josh Shapiro, de Pensilvânia, apesar dele, como eu disse, apesar dele ser judeu, eu acho que eu acho que ele vai ser topo da lista. E número 2, eu diria Mark Kelly, botando alguém que militar, astronauta, alguém que já enfrentou, ele lutou na guerra no Iraque. Eu acho que isso seria um bom complemento para a Kamala. Eric, eu estou vendo as revistas norte-americanas e tem uma expressão em inglês que é quando você mistura análise e desejo, né? Que é o tal do wishful think, né? Que é quando você deseja algo a partir de uma análise. Claramente, as revistas e os jornais estavam pedindo a saída do Biden antes mesmo do tiro levado pelo Trump. Mas hoje, por exemplo, a The Economist e tantos outros veículos, muito claramente ali com esse desejo em relação a essa mudança. Eu estou falando de veículos progressistas, evidentemente, mais ligados aos democratas. Mas a Patrícia fala uma coisa que eu queria a tua análise, que é o seguinte: o Trump disse, olha, vai ser muito mais fácil derrotar a Kamala Harris, porque vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil derrotar a Kamala. Ele deixa isso muito claramente. Alguns jornais, ao fazer essa análise, dizem, não vai ser assim, porque a questão da idade vai pesar, é uma mulher negra, ele vai ter dificuldade, inclusive, de achar o ponto ali na campanha. Dado o favoritismo do Trump, dado o tiro que ele leva, que foi um tiro ali que, por sorte dele, ele não morreu, dizem até por uma virada rápida ali de cabeça, porque claramente aquele tiro foi um tiro para matar, não há a menor dúvida disso, né? E ele sai ali com aquela imagem do punho levantado e tudo mais. Como é que você avalia que essa campanha ela muda e se esse desejo misturado com análise de determinados jornais norte-americanos ele pode se confirmar? Veja, eu acho que os republicanos, eles praticamente já estavam abrindo a champanhe, celebrando a vitória de novembro depois dessa convenção, porque foi uma convenção muito bem produzida, mostrou união, enquanto teve assim, essa telenovela que estava acontecendo no Partido Democrata, né? Quer dizer, metade do partido pedindo para o Biden desistir, o Biden dizendo que não, ele é a pessoa, ele ganhou, ele tem direito, etc. e tal. Então, assim, era mais, e eu mesmo e muita gente achava que se não mudasse nada, era quase certa a vitória do Trump em novembro. Agora tudo mudou. E os republicanos não estão nada felizes. Eu vou te dar um exemplo. Ou seja, já começaram a falar hoje de manhã que os republicanos vão até tratar de ter medidas legais
para tentar assim contestar essa troca de candidato. Ou seja, eles estão, é muito engraçado, inclusive, eles estão começando a falar que os democratas estão tirando o voto dos 14 milhões de democratas, como se os republicanos estivessem nem um pouco preocupados com os votos dos eleitores democratas, mas estão dizendo, não, os votos desses democratas que votaram no Biden tem que contar, e isso não é legal. Eles vão tentar várias medidas para tentar levar isso no tribunal, para tentar criar uma certa, vamos supor, uma gororoba legal, né, com relação à questão da troca dos nomes. Mas muitos dos estudiosos legais sobre essas questões acham que, como não teve a convenção ainda, como não teve a nomeação oficial, que tudo é possível. Também essa questão que acho que a Patrícia havia falado com você antes, que estava assistindo, que essa questão do dinheiro que foi arrecadado, os republicanos estão tentando também ver se tem uma maneira de atrapalhar isso, de atrapalhar a engrenagem dessa máquina para ela não poder acessar esses valores. Mas uma coisa certa, os republicanos passaram praticamente um ano e meio desenhando toda uma estratégia de campanha, pensando que ia enfrentar o Joe Biden. Agora, praticamente na última hora, tudo mudou. E agora eles não estão nada felizes com isso, porque isso faz com que eles tenham que desenvolver uma estratégia assim, meia boca de última hora, né? Então, quer dizer, eu não vou dizer que o Trump está consideravelmente mais fraco, mas realmente Kamala representa um fator X. Então, um fator que não esperava. Sobretudo, eles achavam que talvez isso teria sido possível 3, 4, 5 meses atrás, mas como não aconteceu e como já teve a convenção republicana em que todo mundo passou todo o tempo atacando o Biden por idade, por não sei o quê, e eles achavam que não tinha hipótese, que como é uma coisa inédita, ou seja, eles achavam que não tem mais como trocar. Agora que trocaram, nessa altura, 107 dias antes da eleição, eles estão um pouco preocupados, né? Porque ela representa algo novo, algo que está empolgando os eleitores, os jovens. Ou seja, você olha no TikTok aqui nos Estados Unidos, os memes que tem da Kamala Harris, ou seja, é incrível. Ou seja, eu nunca acompanhei a Kamala Harris no TikTok, mas agora eu fiquei sabendo disso tudo. Agora abri meu TikTok e já o feed inteiro está coisas sobre a Kamala, ela dançando, os memes, ela atacando republicanos. Ou seja, ela realmente está gerando muita energia, sobretudo nos jovens no país, né? E isso é uma energia que faltava muito. Isso não significa, né, quer dizer, que agora disparou, que agora a Kamala está bem na frente. As pesquisas vão indicar, teve umas primeiras pesquisas ontem que saíram, estão dizendo que a Kamala praticamente fechou essa diferença, ou seja, está dentro da margem de erro. Isso representa para mim talvez um chão da Kamala e ela pode crescer, enquanto eu acho que o Trump está no teto. O Trump não tem muito como crescer porque ele tem uma taxa de rejeição que está mais ou menos fixa. Todo mundo conhece ele, quem não gosta dele não gosta e não vai passar a gostar. O que pode mudar é a Kamala ou subir ou cair, dependendo do desempenho dela na campanha ao longo dos próximos meses. Eric, vamos lá. A gente trocando mensagens ontem, assim que saiu a decisão do Biden, eu te mandei um vídeo, achando que já era um vídeo atual da Kamala com o Trump ali, um vídeo meio, uma peça de publicidade, e depois a gente foi ver que, na verdade, aquilo era um vídeo de eleições passadas. Voltou a circular um vídeo, inclusive agora recente também, que também a partir de ontem, voltou a circular, que é um vídeo ainda da campanha anterior, que é como se pronuncia o nome da Kamala, né? Meio que com o O fechado ali no A, né? Kamala. E aí crianças explicam como pronunciar o nome da Kamala. Não dizendo, olha, não é assim, não é assim, é com um O meio fechado, enfim. O fato é o seguinte, a minha questão para você é, existia uma expectativa muito grande no papel que Kamala, teria nesse mandato de Joe Biden. E acabou que isso foi, de certa forma, frustrado. A gente conversou sobre isso, eu e você, a gente conversou com a Patrícia também sobre isso. O que é que garante agora que ela, candidata democrata, vai ter um outro papel,
ou vai buscar mostrar para esse eleitor norte-americano que, na verdade, a expectativa anterior da eleição passada, ela continua valendo. Vamos explicar um pouco essa personagem que eu acho importante. Por que ficou tão apagada? Por que houve uma frustração em relação a uma mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos e que agora, o que é que pode ser diferente em relação à candidatura dela dentro dessa inegável frustração? Olha, é uma tática antiga dos republicanos. Eles usaram isso muito na época de Obama. O segundo nome de Obama é Hussein, né? É um nome meio árabe, né? E naquela época estávamos mais perto daquela guerra do Iraque e todo mundo lembrava do Saddam Hussein. Então, o Trump e os outros que estavam assim no partido daquela época gostavam muito de falar sobre Barack Hussein Obama. Falavam o segundo nome só para criar essa coisa de xenofobia, né? Ele não é um de nós, ele é de outro. O Trump ficou famoso naquela época porque ele gostava tinha um movimento que chamava birtherism, né? Que ele tentava de questionar se o Obama de fato nasceu nos Estados Unidos, né? E apesar de que havia certidões de nascimento mostrando certidão, quer dizer que nasceu de fato no Havaí, mas, ou seja, ele tentava criar confusão e criar, de certa forma, muita gente duvidou, tentou convencer muita gente de que ele de fato não nasceu nos Estados Unidos, que é uma condição a priori para ser presidente, né? Estão tentando essa mesma coisa agora com a Kamala, falando que o nome dela é esquisito, não tem como pronunciar. Houve ontem alguns republicanos de extrema direita já também criando uma confusão, dizendo que de fato ela nasceu nos Estados Unidos, mas os pais estavam aqui ilegalmente, portanto ela talvez não tem direito de ser presidente, coisa que não tem nada a ver. Ou seja, você nasceu nos Estados Unidos, você é americano ou americana, né? Então, mas assim, essa coisa de criar essa coisa xenofóbica, ou seja, é uma tática antiga dos republicanos. Agora, eu vou dizer o seguinte: a Kamala não começou a vice-presidência dela muito forte. Ela primeiro ficou muito em segundo plano, não teve muito destaque. Depois o Biden entregou, de certa forma, um portfólio que incluía a fronteira do Sul com o México e a questão da imigração, que é um grande problema aqui nos Estados Unidos. Tanto os republicanos quanto os democratas concordam que tem que ter uma grande reforma. E, de fato, nada mudou. Agora, isso, de fato, é uma questão que houve uma tentativa de fazer uma grande lei, uma proposta de lei sobre imigração, e o Trump mandou, e foi uma lei que muita gente achava que era uma lei que favorecia muito aos republicanos, mas o Trump entendeu que ele queria usar esse argumento contra o Biden, ele achava que ia ser o Biden naquela época, ele mandou detonar aquela proposta de lei, justamente para ele poder usar isso durante a campanha. Mas o resultado de tudo isso é que a Kamala ficou mais ou menos em segundo lugar, não teve muito destaque, e o grande assunto dela, a grande questão dela, que era a fronteira, foi uma coisa assim meio complicada. Então, muita gente criticava a ação dela. Agora, o Biden depois colocou ela na frente da questão do aborto, né? A gente tinha quase 50 anos de legalização do aborto aqui nos Estados Unidos e foi considerado uma lei assim a priori para duas gerações de mulheres nesse país, e de repente a Corte Suprema mudou isso, e isso é um assunto que empolga muitas mulheres e muita gente do Partido Democrata, e ela ficou como a pessoa na frente daquele assunto para a Casa Branca, e ela ganhou muito destaque e recebeu muitos elogios por causa do desempenho dela. Então, eu diria o seguinte: a Kamala tem uma oportunidade para se mostrar presidenciável, para se mostrar líder estadista, assim, nos próximos meses. Ou seja, então, não é uma questão solucionada, resolvida, que ela, de fato, vai conseguir demonstrar esse desempenho. Ela tem uma grande oportunidade, uma oportunidade inédita essa coisa meio caiu do céu, ou seja, de ganhar a nomeação. Não ganhou ainda, mas assim, tudo indica que vai ganhar essa nomeação. Agora vai cair nas costas dela. E se ela conseguir mostrar para a grande maioria dos Estados Unidos que ela é capaz de liderar o primeiro mundo, de ela liderar os Estados Unidos, ou seja, ela vai ter grande chance de bater no Trump
e o Partido Republicano em novembro. E a outra coisa que está acontecendo, mesmo se ela não ganhar, pelo menos toda essa energia que a candidatura dela está criando vai fazer com que seja muito mais provável que os democratas vão conseguir recapturar a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, e talvez manter controle do Senado. Então, mesmo o Trump ganhando, talvez a entrada da Câmara e essa energia toda que ela está trazendo, isso vai possibilitar que haja mais equilíbrio em Washington, sendo que os democratas vão, pelo menos, controlar o Congresso. Muito bem, esse tema é um tema muito importante, né? Porque na semana passada, logo depois do atentado contra o Trump, a grande preocupação de democratas, e estava isso nos analistas, você foi uma das pessoas que falou isso, né, que falaram sobre esse tema, justamente essa dificuldade em relação à eleição, não só no executivo, mas também no legislativo. Eric, vou pedir mais um pouco aqui da tua presença. Vou colocar uma declaração aqui do presidente Lula e queria só um comentário rápido antes da gente encerrar. Vamos lá para a declaração do presidente Lula? É justo eu dizer para vocês. Eu conheci o Biden pela primeira vez numa reunião no Chile. Ele foi como vice-presidente da República representando o presidente Obama. E depois eu fiquei muito feliz quando o Biden foi o candidato do Partido Democrata à presidência da República. E fiquei feliz quando ele ganhou. E fiquei muito mais feliz com os discursos que ele fez em defesa dos trabalhadores. Ele disse coisas no discurso dele que, se fosse dito num outro país, o cara que fez o discurso era chamado de comunista. Porque ele disse textualmente que quem produz a riqueza dos Estados Unidos são os trabalhadores, não são os empresários. Ele disse textualmente, sabe, eu vou governar para fazer com que os trabalhadores voltem a ter respeitabilidade, a ter salário, a ter uma série de coisas. Mas ainda, ele me convidou para fazer junto com ele uma parceria estratégica para o trabalho decente nesse país. Eu fui a Nova York, tivemos um encontro, uma reunião bilateral, sabe, assinamos um documento, assumamos um compromisso que está funcionando entre o governo brasileiro e o governo americano, entre os trabalhadores brasileiros e os trabalhadores americanos. Então, eu gosto muito do Biden. Gosto muito. Respeito muito o Biden. Bem, a candidatura do Biden, eu disse no início, quando se começou a discutir se ele ia sair ou não, que dependia dele. Somente ele pode entender se ele tem condições ou não tem condições. Você percebe? Somente ele, porque qualquer dirigente político pode até contar uma mentira para o mundo inteiro, mas você não conta para você. Você, sabe, a verdade está dentro de você. Então, na medida que o presidente Biden resolveu tomar a posição, o meu papel é torcer para que eles escolham, sabe, um candidato ou uma candidata, sabe, que disputa as eleições e que vença aquele que for o melhor, aquele que o povo americano votar. Porque o meu papel não é escolher presidente dos Estados Unidos, o meu papel é conviver com quem é o presidente dos Estados Unidos. Então, seja um candidato democrata, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ter uma relação civilizada de dois países importantes que tem uma relação diplomática, sabe, de séculos e que a gente quer manter. E que temos parcerias estratégicas importantes com os Estados Unidos e nós queremos manter. Eu espero que vai ser assim. Espero que a disputa se dê da forma mais civilizada possível, espero que não tenha baixo nível, espero que não tenha nada que possa colocar o símbolo da democracia em risco. Eric, a declaração do Lula não muda um único voto do eleitor norte-americano, a gente sabe disso. Não há possibilidade do que seja do que o presidente Lula falar ter alguma repercussão em relação eleitoral nos Estados Unidos. Mas eu queria uma análise sua pelo seguinte, de certa forma, a gente vai conversar com a Natália Frei já sobre esse tema, e a saída do Biden e a entrada da Câmara acaba efetivamente trazendo uma esperança para o PT
e para o governo Lula, porque o governo Lula apoiou desde sempre ali o Biden, né? Bolsonaro apoiando Trump e Lula apoiando Biden. Mais uma vez, e é bom sempre falar sobre isso, a diplomacia norte-americana teve um papel fundamental nas eleições de 2022 aqui. A nota de certificação, de garantia do sistema eleitoral brasileiro estava feita pelos americanos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, antes mesmo das urnas serem fechadas e o resultado ser proclamado. E naquele momento os diplomatas norte-americanos fizeram essa carta anterior, divulgaram a carta, mostrando confiabilidade no sistema eleitoral brasileiro, e também nos bastidores, tanto diplomatas britânicos quanto diplomatas americanos deixaram muito claro para militares brasileiros que não seria prudente tentar apoiar um eventual golpe de Estado. A gente sabe que isso acabou acontecendo por uma minoria de militares. O 8 de janeiro está aí. Mas eu queria rapidamente isso, Eric, contigo, uma avaliação rápida. A Natália, estamos dizendo aqui que a Natália está pronta, mas eu não queria deixar de te ouvir sobre essa percepção e essas declarações do Lula em relação ao Biden. Bom, Leo, você tem razão. O Lula, de fato, não deve influenciar muito o voto aqui nos Estados Unidos. Mesmo assim, eu acho que para os democratas saber que alguém como o Lula, que é uma pessoa reconhecida no mundo todo, sendo um grande defensor dos direitos dos trabalhadores, né? Isso é importante, ou seja, saber que ele tem uma certa preferência. Agora, o que eu ouvi ali, naquela fala, era aquela expressão no Brasil que botar a carroça na frente do boi. Eu sinto que ele já tinha falado antigamente que ele preferia muito o Biden, e eu acho que ele havia ouvido muita crítica, e talvez até dos próprios assessores dele, que, isso talvez não pode ser bem legal, porque pelo menos até ontem todo mundo estava certo que o Trump ia ganhar, e talvez isso poderia prejudicar a relação Brasil-Estados Unidos, sendo que ele era muito fã do Biden. Agora, com o Biden saindo, eu senti que ele estava dando um reset. Ele estava mais ou menos dizendo, pronto, eu vou ter uma boa relação com quem for eleito, seja o Trump, seja uma candidata, evidentemente, uma referência a Kamala Harris. Ele não deixou de elogiar o Biden, eu acho que ele falou isso do coração, mas eu acho que, como ele não tem uma relação com a Kamala, eu acho que ele não vai tentar se meter tanto como ele tinha feito com Biden e tentar esperar ver o que vai acontecer, porque ele vai ter que governar independentemente de quem ganhar essa eleição. Ele vai ter que lidar ou como republicano ou democrata. Então, acho que estrategicamente é bom, talvez, ele ficar um pouco mais de lado. Então, isso que eu entendi, o que eu vi do que ele falou ali. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí. Inclusive, eu vou começar minha conversa com a Natália Fruet, falando justamente sobre essas declarações do presidente Lula. Eric, muito obrigado a você mais uma vez. Um forte abraço, bom trabalho. Valeu.